Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo em que nós vamos passar uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento, que é uma das ferramentas mais utilizadas na análise comportamental para você entender o seu comportamento, entender os seus pontos fracos e os pontos de melhoria e de que forma que você pode melhorar as suas fraquezas, de que forma que você pode potencializar as suas qualidades. É uma ferramenta que é muito utilizada nas minhas mentorias, é uma das primeiras ferramentas que eu passo para fazer uma análise do perfil da pessoa e ajuda muito no processo de autoconhecimento. Então, se você está buscando autoconhecimento, entender como você é, quer melhorar a sua performance e o seu desenvolvimento, você está no lugar certo. Então, veja até o final desse vídeo que a gente vai passar várias dicas de como você pode melhorar cada questão do seu comportamento. Beleza? Então, aproveite o vídeo e vamos lá. Então, gente, nós já estamos aqui com a nossa ferramenta DISC e eu vou explicar cada uma dessas características aqui, fiquem tranquilos, tá bom? Então, essa ferramenta, ela foi estudada durante muitos anos e hoje é usada como uma das maiores ferramentas de desenvolvimento pessoal, porque a gente consegue entender nela o nosso perfil comportamental, as nossas forças e as nossas fraquezas para que a gente aprenda a trabalhar as fraquezas e manifestar a nossa alta performance, né? E mais do que isso, com essa ferramenta você entende melhor as pessoas ao seu redor, para que você desenvolva um novo olhar também sobre o comportamento delas, sobre a forma como elas agem, né? Que pode muitas vezes hoje ser objeto até do nosso julgamento, né? A gente julga as pessoas porque muitas vezes a gente não entende que talvez isso seja um padrão comportamental dela, tá? Então nós temos aqui a ferramenta DISC, tá? Geralmente, quando a gente faz uma análise, a gente tem dois resultados, que são os dois comportamentos mais predominantes, tá? Então aqui desses 4 vão ter 2 que vão ser mais predominantes no nosso comportamento. E eu vou explicar cada um dessas características e você vai se alinhando, entendendo qual casa mais com você, qual bate mais aí com o seu comportamento, tá? Então, antes de explicar em si os 4 elementos, né, da ferramenta DISC, a gente precisa explicar uma questão. Nós somos movidos basicamente por 2 características, a razão e a emoção, né? O que é a razão? É a nossa parte estratégica, planejador, executor, o eu crítico, o eu julgador. Da mesma forma, nós temos o emocional, que é aquela pessoa que gosta de demonstrar afeto, é comunicador, carente, sensível. Essa é uma das características da nossa emoção, tá? Essa emoção e essa razão, ela é subdividida pelos hemisférios cerebrais que nós temos. O nosso hemisfério esquerdo está ligado à nossa razão e o hemisfério direito está ligado à nossa emoção, né? Então, é mais ou menos assim que a gente entende. Aqui na ferramenta DISC também, a gente tem 2 outras características que são muito importantes, que é a nossa tomada de decisões. Ela pode acontecer de forma rápida, ou seja, aquela pessoa que vê uma propaganda, um anúncio no Instagram, ela já quer sair comprando, porque ela nem quer pensar nas consequências, a hora que chegar a fatura do cartão, ela é uma pessoa impulsiva, então tomada de decisões rápidas, tá? Já a pessoa lenta, aquela pessoa que pesquisa em todos os sites antes de comprar um produto antes, é aquela pessoa que gosta de analisar a situação antes de comprar, antes de entrar no projeto. É aquela típica pessoa que, quando é pedir de namoro, fala assim, eu vou pensar. Essa aqui é uma pessoa que tem um sistema lento aí na tomada de decisões, tá bom? Então é mais ou menos assim que funciona. Então eu já gostaria que você fosse pensando aí se você é uma pessoa mais racional, se você é uma pessoa mais emocional, se você toma decisões com mais cautela, se você é mais rápido, mais impulsivo para tomar decisões, porque dali a gente já começa a entender um pouco mais sobre o seu comportamento, tá? Então vai fazendo suas anotações aí, percebendo qual a característica mais predominante em você, né? Racional, emocional, lento ou rápido, tá bom? Então vamos agora entender em si cada um dos elementos DISC, tá? Então nós temos aqui a característica do dominante. D de dominante. O dominante vai ser, eu até coloquei aqui, executor trator, porque aquela pessoa que vai receber um projeto na mão, ela vai querer executar, ela não vai pensar nos outros,
não vai pensar nos outros, muitas vezes vai querer passar por cima dos outros até para concluir esse projeto, aquela pessoa que executa, aquela pessoa que realmente tem vontade de agir, e ela gosta de cumprir prazos, então por isso que ela age com muita rapidez, tá? Só que isso são os lados positivos, né? Tirando esse aqui de não pensar nos outros, né? E é justamente esse ponto aqui que é a sombra desse comportamento aqui, porque a pessoa que não vai pensar nos outros, muitas vezes vai acabar ferindo né, as pessoas por querer executar demais, passando por cima até mesmo dessas pessoas, né? Então, com isso ele vai passar aquela imagem daquela pessoa egocêntrica, arrogante e tudo mais. Então, essa é a sombra do dominante. Ele tem um fator positivo de ação, de executar, de querer fazer, de ter vontade, de ter automotivação, mas muitas vezes ele vai passar por cima de outras pessoas para conseguir isso, certo? E temos aqui a segunda característica, que é a pessoa influente. A pessoa influente, ela é impulsiva, toma decisões rápidas, tá? Para essas duas características aqui, tanto o dominante como o influente, toma decisões com rapidez. O dominante, ele quer fazer, ele quer executar, então o pensamento dele é muito rápido. O impulsivo também, ele toma decisões super rápidas, ele não quer saber, ele quer fazer também. Ele é impulsivo também nas suas ações, é uma pessoa extremamente comunicativa, porém ele procrastina muito. O influente é aquela pessoa que gosta de brilhar, de estar no palco, né? Aquela pessoa que gosta de falar, que gosta de motivar os amigos, aquela pessoa extremamente sociável, famoso diplomata, gosta de estar bem com todo mundo, né? Gosta de sempre fazer pelas pessoas também. Só que ele pensa um pouco no umbigo dele, porque muitas vezes ele nem deixa as outras pessoas falarem, porque ele quer falar e falar e falar e contar a história dele, contar sobre a vida dele, e ele esquece de ouvir os outros. Então essa é a sombra do influente. É uma pessoa ótima com comunicação, ela trabalha muito bem o aparelho oral, né? Ela é uma pessoa que gosta de brilhar, que gosta de fazer pelos outros, mas às vezes ela acaba perdendo um pouco o controle disso e se tornando uma pessoa egocêntrica, que não ouve os outros. Certo? Então essa é uma grande sombra do influente. Além disso, ele é uma pessoa extremamente procrastinadora. Por quê? Ele gosta muito de novidades. Então vai aparecer um projeto novo, ele vai querer se lançar nesse projeto novo. Só que se daqui 3, 4 semanas aparecer um outro projeto novo, ele abandona o primeiro projeto e acolhe o projeto novo. Então é uma pessoa que vai ter muita dificuldade de começar o que termina. Tá? Então essa também é uma grande desvantagem da pessoa influente, tá bom? E nós temos aqui a outra característica, que é a característica de estabilidade, né? Por que essa? Porque as siglas estão em inglês, mas é a pessoa da estabilidade, né? Essa pessoa vai pensar muito nos outros, ela sempre vai ser uma pessoa muito altruísta, muito humanizada, vai gostar de servir as outras pessoas, né? Vai ser aquela pessoa que vai adorar ver as pessoas vencendo na vida, vai gostar de ver os amigos brilhando no mundo, mas vai ser aquela pessoa dos bastidores. Ela gosta de servir, mas ela não gosta muito de aparecer, então vai ser aquela pessoa, ai não precisa dar aplausos pra mim, eu tô bem, eu já tô satisfeita só de estar aqui te ajudando, tudo mais, né? E a grande sombra dessa pessoa é que essa pessoa não vai gostar de se impor. Não é que ela não vai gostar, ela não vai conseguir se impor. Tem extrema dificuldade de se impor em relação às situações, e essa é a grande sombra dessa característica aqui, né? E aqui já entra a tomada de decisões lenta, aquela pessoa que gosta de pensar mais para tomar uma decisão, né? É uma característica de uma pessoa também muito insegura, vai pensar sempre, será que eu não estou incomodando? Será que eu estou sendo útil ainda nessa situação, né? E vai ser uma pessoa que, diferente do dominante, não gosta de tomar decisão por pressão. Não gosta de tomar decisão de forma rápida. Ela gosta de pensar antes de agir, né? Então vão ser pessoas que têm ali um processo um pouco lento para tomar decisões, certo? E nós temos outra pessoa também, outro comportamento que é lento para tomar decisões, que é o cauteloso, tá? Conheço muita gente assim.
O cauteloso, ele também vai ser aquela pessoa que ela vai ver um produto na internet, ela vai pesquisar em todos os sites, ela vai ler ficha técnica, vai ser aquela pessoa que gosta de ler manual de instrução antes de fazer algo. Diferente do dominante e influente. O dominante, ele vai comprar um negócio novo na internet, ele não quer nem saber, ele vai pegar, ele vai montar, ele vai executar, vai sair passando igual um trator em cima das coisas, né? O cauteloso não. O cauteloso adora cálculo, ele adora planejamento, ele é uma pessoa estratégica, né? Então ele vai ser aquela pessoa que vai no supermercado, ele vai com uma lista exatamente da quantidade de coisas que tem que comprar, né? Ele vai fazer o cálculo de tudo aquilo que ele está comprando para lá no caixa ele não ser pego de surpresa, porque ele não gosta de ser pego de surpresa. É uma pessoa extremamente perfeccionista, ele faz tudo ali no capricho, né? Só que ele comete esses excessos de ser extremamente cauteloso, né? Ele não gosta de nada que saia do controle dele, né? Então ele vai ser aquela pessoa que gosta de ter o controle da situação e muitas vezes vai ser uma pessoa que vai controlar muitas pessoas. Essas duas características são pessoas que vão controlar muitas pessoas, tá? É uma característica delas, elas gostam de estar no controle da situação, né? O cauteloso, ele não entra numa competição se ele não sabe se ele vai ganhar ou não. Se for para ele ter dúvida se ele vai ou não ganhar, ele nem entra na competição. Porque é uma pessoa que tem um nível de autoexigência muito alto, ele odeia errar, né? Ele acaba se irritando muito com as pessoas, né, com as coisas que não fazem as questões ali conforme o planejado, né? Bate muito de frente se algo tá bagunçado, vai ser aquele famoso militar dentro de casa, que vai colocar regra em tudo, tem horário para tudo, essa é a pessoa cautelosa, tá? Então, por exemplo, se colocasse essas 4 pessoas para desenvolver um projeto, o dominante ia ser aquele executor trator, que ele não ia pensar quem vai ser afetado, ele não ia pensar no meio ambiente, ele vai pegar, ele vai executar. Muitas vezes ele faz as coisas pelas coxas, né? Porque ele não tem muito filtro, ele não pensa nas consequências, né? E essa é a grande sombra dele que precisa ser trabalhada. Ele precisa trabalhar o ego dele, controlar menos as pessoas, né? Querer servir mais as pessoas pensando na consequência das suas ações. O influente vai ser aquela pessoa no projeto que já vai pensar na inauguração do projeto. Ele já vai pensar na plaquinha, quais os salgadinhos que vai servir na festa de inauguração, ele vai querer ser o orador ali que vai explicar o projeto, ele vai querer tomar frente de tudo, né? Só que aquela pessoa que na hora de executar mesmo vai, correr. No meio do projeto ele vai querer abandonar, porque ele é procrastinador. Se aparecer uma outra novidade no meio do projeto, ele abandona o projeto e vai para outro projeto, né? Já a pessoa que dá estabilidade, aquela pessoa good vibes, né? Vai ser aquela pessoa que vai pensar nos danos ambientais, ela vai pensar nos trabalhadores, quantas horas os trabalhadores eles vão trabalhar, será que esses trabalhadores eles estão comendo bem, né? Ele vai pensar em tudo isso. O cauteloso, ele vai ter uma dificuldade gigantesca para tirar o projeto do papel, porque ele vai querer fazer cálculo para tudo, é planilha de Excel para lá, planilha de Excel para cá, ele vai querer bolar estratégia, e nisso ele vai acabar perdendo muito tempo, né? O tempo de entrega da obra, né, vai acabar atrasando. Então, o cauteloso é uma pessoa que muitas vezes acaba demorando muito tempo para entregar as coisas, certo? Então, como vocês puderam ver dentro dessas 4 características, vão ter 2 que vão ser mais, né, mais fortes em você. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários quais as suas características, certo? Então, só pra gente entender, pra gente finalizar aqui os pontos fortes e pontos fracos, né? O dominante precisa aprender a pensar mais nas pessoas, tá? Ser uma pessoa que dá uma diminuída, dá uma desacelerada, digamos assim, e pensar mais nas pessoas, ser menos egocêntrico. O influente também, ser menos egocêntrico, ouvir mais as pessoas. O influente tem grande dificuldade nisso. E além disso, ele tem que terminar o que começa, senão ele nunca vai conseguir prosperar. Se ele ficar pulando igual um macaco de galho em galho, ele nunca vai conseguir prosperar. Ele precisa começar a ter mais paciência e ir com o projeto até o fim. A pessoa da estabilidade aqui, ela precisa se impor mais, tá? Ela não se impõe. Então, a pessoa que, por exemplo, vai chegar no restaurante e vai falar assim, escolhe aí qualquer coisa
e eu como o que você comer. Não, você tem que comer o que você quer, estimula isso. Você precisa ser menos altruísta, não é você ser egoísta, mas é você pensar em você em primeiro lugar, né? Começa a se impor mais diante da situação, porque senão as pessoas vão te passar muito para trás. Então, se você tem essa característica, né, se imponha mais. O cauteloso, não seja tão cauteloso, né? Se arrisque mais, né? Aquela coisa que me falaram uma vez num projeto que eu achei muito interessante, que eu levo para minha vida. Feito é melhor que perfeito. Então pega, faz, não precisa fazer tudo com detalhes, faz do jeito, lança do jeito que tiver agora, não precisa de muita perfeição. Faça do jeito que você fez, certo? Então essas aqui são mais ou menos as características e como tarefinha dá para vocês anotarem aí quais as duas características mais predominantes em vocês. E aí você cria uma tabelinha dos recursos que vocês precisam aprimorar. Então, se você é S, você já sabe que você precisa se impor. Como que hoje, na sua realidade, você pode se impor mais, né? E aí você escreve aí, vai trabalhando isso, tá? Da mesma forma, cauteloso. Como que eu posso ser menos perfeccionista, ter menos exigência comigo mesmo? Anota, faça anotações e comece a aplicar em pequenos comportamentos que daqui mais ou menos uns 3, 4 meses esse comportamento já vai estar consolidado. Eu já fui uma pessoa extremamente cautelosa, eu tenho ainda um pouco de resquício disso. Hoje eu sou mais dominante, mais influente, porém eu penso muito nas pessoas também. Então eu tenho um equilíbrio desses 4 fatores e é importante que vocês consigam de fato equilibrar. Nós temos os 4, né? Mas nós temos 2 que são mais predominantes. Então tentem trabalhar nas fraquezas de vocês, né? Tentem trabalhar naquilo que você acha que vai ser importante para o seu desenvolvimento. Bem, e se você gostou dessa ferramenta aqui, compartilha com seus amigos e familiares para vocês entenderem aí o comportamento dos outros também. Curte, se inscreve aqui no canal e coloca nos comentários quais os dois comportamentos mais predominantes de vocês, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e até a próxima!